Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui, nossa aula sobre divisão celular, continuando meiose. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta e compartilha essa aula. Se você não assistiu a primeira, volta lá na primeira fase, em prófase 1. Depois da prófase, a gente tem a metáfase 1, né? Continuando ainda a meiose 1. O que vai acontecer na metáfase 1, a gente observa aqui, os centríolos, eles vão se dispor nos polos da célula e os cromossomos duplicados, eles vão se dispor aqui no plano equatorial da célula, sempre orientados aqui pelo fuso da célula, né, do fuso dos centríolos. Em seguida, a gente tem a anáfase 1. Na anáfase, vai começar o fuso, ele inicia esse puxamento dos cromossomos, das cromátides irmãs. O que a gente observa aqui é que os cromossomos duplicados, eles não se separam como acontece lá na mitose. Lá na mitose, esse centrômero aqui, ele iria se quebrar, e aí cada cromossomo duplicado iria para um polo da célula. O que aqui não acontece. Os cromossomos eles vão para os polos das células ainda duplicados. E depois a gente tem a telófase 1. Aí eu tenho a reintegração das cariotecas e o novo aparecimento dos nucléolos. E aqui a gente observa novamente que os cromossomos eles permanecem duplicados. Depois da telófase 1, o que a gente vai ter é isso aqui, né? Aconteceu o processo de citocinese, separação do citoplasma, e aí eu tenho a reintegração das cariotecas, também o reaparecimento dos nucléolos. Os cromossomos aqui, a gente começa a observar que eles iniciam um processo de descondensação, porém, eles não vão se descondensar totalmente. Da mitose 1 para a mitose 2, acontece um pequeno intervalo, muito rápido. Logo em seguida, inicia a meiose 2 com a prófase 2. E o que vai acontecer aqui na prófase 2? Os centríolos, eles vão se duplicar, vão formar novamente os fusos. A carioteca, que aqui ela está bem inteirinha, as duas começam novamente a se desintegrar. Do mesmo jeito, os nucléolos, eles vão novamente desaparecer. Metáfase 2, praticamente a mesma coisa. Os cromossomos eles vão estar no plano equatorial da célula, também orientados pelo fuso. Na anáfase, na fase 2, olha só, cada uma dessas células, elas iniciam esse processo de estrangulamento. E agora sim, na fase 2, acontece a quebra desse centrômero, né? A separação das cromátides irmãs. E aí os fusos, eles puxam os cromossomos para os polos das células, né? Acontece nessa de cima, acontece nessa aqui de baixo também. Até que esse estrangulamento ele se completa e aí no final eu tenho a formação, olha só, de 4 células. 4 células N ou 4 células haploides. Na telófase, cada uma vai formar a sua própria carioteca e vai novamente aparecer os seus nucléolos. O que a gente vai ter que observar aqui? A gente vai lembrar, lá na outra aula, eu falei que essa célula, ela era uma célula 2N igual a 2. Só que agora eu tenho a formação de 4 células haploides, 4 células N. Ou seja, são 4 células que têm metade do número de cromossomos, N igual a 1. Metade do número de cromossomos. Se em vez de 2 fossem 4, aí elas iriam formar células com 2 cromossomos, sempre com a metade. No caso da nossa espécie, nós temos, de forma normal,
as nossas células elas têm 46 cromossomos, as células 2N. Mas as células reprodutoras, elas são N igual a 23. Outra coisa que a gente observa aqui é que, como houve aquela troca de pedaços lá na primeira fase, na prófase 1, a gente observa que nenhuma das células tem o mesmo cromossomo. Isso significa dizer que essas células elas não vão ser idênticas, diferente lá da mitose, porque na mitose todas as células que são formadas por mitose, elas são idênticas à célula-mãe. Nesse caso aqui, todas as células filhas vão ser diferentes da célula-mãe, até porque elas não vão ter o mesmo número de cromossomos. E além delas não serem idênticas à célula-mãe, elas também não vão ser idênticas umas às outras. Essa característica é a que permite que irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não sejam idênticos. Por mais parecidos que sejam, a não ser no caso de gêmeos univitelinos, eles não vão ser idênticos. Certo, pessoal? A gente encerra aqui. Beijo pra vocês e até a próxima aula.